Boa noite a todos. Meu nome é Natan e, juntamente com a Anael e o Felipe, nós iremos apresentar a vocês o trabalho de propriedades térmicas. E já para a gente começar, por que estudar essa propriedade? Saber o porquê de cada propriedade de cada material, a propriedade térmica de cada um deles. Dentre os três tipos de materiais principais, que são metais, polímeros e cerâmicas, provavelmente vocês já sabem, são bem conhecidos os choques térmicos, principalmente nas cerâmicas. O que são esses choques térmicos? São as fraturas frágil que resultam nas tensões internas geradas no interior de uma peça. Ou seja, é algo indesejável que acontece nas peças, ocasionando perca, ocasionando custos, gastos, etc. E trabalhando as propriedades térmicas desses materiais, nós podemos, em dois pontos principais, fazer alterações apropriadas das características térmicas desses materiais para tornar uma cerâmica mais resistente ao choque térmico, ou um metal ou um polímero mais resistente. E para um material cerâmico específico, qualquer outro tipo de material, estimar a variação máxima de temperatura permissível em que ocorra a fratura. Ou seja, o limite se torna um pouco mais amplo e não se torna limitável e facilmente acontecer esse conhecido choque térmico. Dentre esse tema que eu vou apresentar, as propriedades térmicas são divididas em 4 temas que eu vou apresentar ao decorrer da apresentação para vocês. E eu vou apresentar esse primeiro tema, a capacidade calorífica. E essa é a divisão que vai ocorrer, que é a introdução, vou dar uma resumida para vocês, e me aprofundar na capacidade calorífica. E no final só dar uma revisão para deixar bem explícito, bem refrescado na cabeça de cada um. O que são as propriedades térmicas? As propriedades térmicas são nada menos e nada mais que a resposta de um material à aplicação de um calor. Conforme um sólido absorve energia na forma de calor, sua temperatura, seu tamanho e dimensão são aumentados consequentemente. Esse aumento de dimensão é conhecido como a dilatação de um material. A energia pode ser transportada para regiões mais frias do próprio material, dependendo se houver gradientes da temperatura. Os gradientes são as variações de temperatura do próprio material. E por fim, chegando a um ponto, que é o ponto de fusão, onde o material vira em estado líquido. Essas propriedades térmicas existentes em cada material, elas são divididas em 4 propriedades: a capacidade calorífica, a expansão térmica, a condutividade térmica e as tensões térmicas. O porquê de estudá-las eu já comentei tudo, que tem aqueles problemas que podem afetar os materiais, principalmente as cerâmicas, o choque térmico, e para controlar isso, evitar ou contornar toda essa situação, podemos, adquirindo conhecimento das propriedades térmicas, controlar os materiais para serem mais resistentes, ou controlar e aumentar a temperatura máxima, a temperatura limite, antes da fratura desse material, ou seja, deixando ele mais reforçado, mais forte. Um material, quando ele é aquecido, ele sofre um aumento de temperatura, o que significa que alguma energia foi absorvida nesse material. A capacidade calorífica, o nosso ponto forte dessa apresentação, é a propriedade que indica a habilidade de um material absorver o valor de sua vizinhança, do seu ambiente, do seu local. Ela representa a quantidade de energia necessária para produzir um aumento unitário na temperatura desse objeto. Em termos matemáticos, essa é a expressão que está aparecendo para cada um, a expressão que significa toda essa informação textual que eu dei a vocês sobre a capacidade calorífica, ou conhecida como calor específico, assim na fórmula que diz. E esse C ele pode ser representado normalmente com um C minúsculo. Agora o Q, mas é mais usado o D que significa a energia. E o ΔT, que é mais usado dt, significa o uso da temperatura. Em dq, a energia é necessária para produzir uma variação da temperatura, que seria o dt.
Normalmente a capacidade calorífica é especificada por mol de material. E o calor específico ou capacidade calorífica é usado algumas vezes como o C maiúsculo. Ele representa a capacidade calorífica por unidade de massa e possui várias unidades. Pode ser por J quilograma K ou calorias gramas K, etc. Existem na realidade duas maneiras pelas quais essa propriedade pode ser medida de acordo com as condições ambientais que acompanham a transferência desse calor, que são elas a capacidade calorífica vibracional, conhecida como CV, que o único significado dela é manter constante o volume da amostra, do sólido, do material, e a dependência da capacidade calorífica em relação à temperatura, que é conhecida como CP. Aplica-se uma pressão extrema constante. Há diferença entre a CP e a CV, que o CP sempre é um pouco maior, mas só um pouco. Nunca vai ser muito, porque essa diferença é muito pequena para a maioria dos materiais sólidos em temperaturas iguais ou abaixo do ambiente. Na maioria dos sólidos, a principal maneira de assimilação de energia térmica é por um aumento na energia vibracional. Essa imagem ilustra bem isso, porque essa energia vibracional é a energia vibracional de cada átomo. E, novamente, esses átomos nos materiais sólidos estão vibrando constantemente em frequências muito altas e com amplitudes relativamente pequenas. Em vez de serem independentes umas das outras, as vibrações de átomos adjacentes estão acopladas em virtude de suas ligações atômicas. Se você notar, as laranjinhas são as posições normais de cada átomo e eles estão relativamente seguindo um padrão. E quando as azuisinhas começam a mudar de posição, são as posições deslocadas devido às vibrações, e ela sai desse padrão. Essas vibrações estão coordenadas de tal modo que são produzidas ondas que se propagam pela rede, um fenômeno que está representado aqui, que, como você vê, alguns pontos começam a apertar mais, outros pontos começam a abrir menos. E esse calor ele vai sendo transmitido com essa vibração. E essas ondas podem ser consideradas como ondas elásticas ou simplesmente ondas sonoras, que uma curiosidade é umas telhas de alumínio, por exemplo, tem barracão que é feito disso e você começa a ouvir uns estralos. Esses estralos significa que é o material dilatando, de acordo com o sol, quando está muito calor, o material começa a dilatar e ele começa a fazer esse barulho de estouros, fazer pá! É uma observação interessante, que você nota que ali está ocorrendo uma variação vibracional dos átomos e que está ocorrendo o conhecimento das propriedades térmicas naquele material, naquele momento. A energia térmica vibracional para um material consiste em uma série dessas ondas elásticas, com uma faixa de distribuição e frequência. Apenas certos valores de energia são permitidos. A energia é dita estar quantizada. Um único quantum de energia vibracional é chamado fônon. Um fônon é o análogo ao quantum de radiação eletromagnética, o fóton. Ocasionalmente, as próprias ondas vibracionais são denominadas fônons. O espelhamento térmico dos elétrons livres durante a condução eletrônica ocorre por meio dessas ondas vibracionais, e essas ondas elásticas também participam do transporte de energia durante a condução térmica, até ocorrer a total mudança de temperatura do objeto, chegando a se fundir. Deixando claro que quando os elétrons livres, eles são aqueles que, quando recebem energia, neste caso, a nossa energia é o calor, quando ocorre esse aumento da temperatura no objeto, eles realizam um salto quântico, ou seja, eles pulam de uma camada eletrônica para uma outra camada. Porém, quando os elétrons já se encontram na camada de valência, a mais extrema do átomo, o salto quântico externo, ainda mais o átomo ultrapassa a barreira potencial. Em metais ou materiais condutores, no caso os nossos,
os elétrons da última camada possuem ligações muito fracas, podendo movimentar livremente. E é aí que entram as camadas, as ondas elásticas participando da movimentação desses elétrons, para atingir a total mudança de temperatura nesse objeto, nessa amostra, nesse solo. Agora entrando na dependência da capacidade calorífica em relação à temperatura, que é o nosso outro ponto, praticamente eu vou abusar absolutamente só desse gráfico, porque ele vai simplificar, resumir e explicar tudo o que eu expliquei até agora para vocês. Ele representa aquela fórmula do início, essa daqui eu vou comentar com vocês. Fala sobre a comparação entre os dois pontos que eu coloquei nessa apresentação, que é a vibracional e essa que eu vou comentar agora. Por quê? Esse gráfico, a parte de baixo, o eixo de X dele, é a temperatura em kelvins. O lado esquerdo dele é colocado todos os gases, a constante de cada gás relacionada à mudança de temperatura do próprio material, dependendo do que existe nele. E a pressão em si. Esse 3R, na dúvida de vocês, significa a constante de cada gás, que é 8,31 mais ou menos. Essa faixa vermelha é a constante de CV, o calor específico vibracional. Ele inicia-se em 0, porque é o momento que a temperatura não muda e os átomos estão colocados em seu próprio lugar, sem movimentação nenhuma. A variação de contribuição vibracional para a capacidade calorífica a volume constante em função da temperatura está mostrada para vários sólidos cristalinos relativamente simples. O valor de CV, que é aquele ponto 0, o começo dessa nossa faixa vermelha, é igual a 0 kelvins. Mas, se você notar, aumenta relativamente rápido com a temperatura. Isso corresponde à maior habilidade das ondas na rede em elevar suas energias médias com o aumento da temperatura. Em baixas temperaturas, a relação entre CV e a temperatura absoluta T é representada por uma fórmula constante vibracional igual a AT elevado à terceira, em que A é uma constante independente da temperatura, acima do que é chamado temperatura de Debye. A temperatura de Debye é representada por esse tetra-D, que é o ponto, vamos dizer, o ponto médio desse gráfico, mas no momento em que o gráfico ele começa a ter uma constância, ele não começa nem a aumentar demais, nem diminuir, ele começa a aumentar gradativamente aos poucos, onde, como eu comentei no início, ocorre a pequena diferença entre a vibracional e a relacionada à temperatura, de pressão, que essa diferença diminui até alcançar o ponto máximo de cada material, que é a fusão. O valor da vibracional ela vai se estabilizando, tornando-se essencialmente independente da temperatura e assumindo um valor igual a aproximadamente 3R, em que R é a constante dos gases, como eu comentei para vocês. E dessa forma, embora a energia total do material esteja aumentando com a temperatura, a quantidade de energia necessária para produzir uma variação de 1 grau na temperatura é constante. Para muitos materiais sólidos, o valor da temperatura de Debye, o tetra-D nosso, é inferior à temperatura ambiente, e 25 J-mol/K é uma aproximação razoável para o valor do nosso calor específico vibracional, o CV, a temperatura ambiente. Para representar melhor, eu vou mostrar uma tabela para vocês de cada material. E vocês vão notar que os experimentais para inúmeros materiais, os valores de CP, a constância de pressão nossa, para vários outros materiais estão relacionados no apêndice B. E antes de eu mostrar a tabela para vocês, vale lembrar que a capacidade calorífica ela tem sua variação em função da temperatura,
podendo ser considerada como constante para gases ideais. Também existem outros mecanismos de absorção de energia que podem contribuir para a capacidade calorífica total de um sólido. Mesmo assim, ainda, essas contribuições são pequenas comparadas à magnitude de contribuição vibracional. Há uma contribuição eletrônica em que os elétrons absorvem energia pelo aumento de sua energia cinética. Isso é possível apenas para os elétrons livres, aqueles que foram excitados de estados preenchidos para estados vazios acima da energia de Fermi. Nos metais, apenas elétrons em estados próximos à energia de Fermi são capazes de tais transições e representam apenas uma fração muito pequena do número total de elétrons. Uma proporção ainda menor dos elétrons experimenta excitação dos materiais isolantes e semicondutores. Dessa forma, essa contribuição eletrônica é em geral insignificante, exceto em temperaturas próximas ao 0 Kelvin. Além, em alguns materiais, outros processos de absorção de energia ocorrem em temperaturas específicas. Por exemplo, a transformação aleatória dos spins dos elétrons em um material ferromagnético, quando este é aquecido acima de sua temperatura de Curie. Um grande pico é produzido na curva para a capacidade calorífica em função da temperatura em que ocorre essa transformação. Nessa tabulação, é a comparação de cada material em seu ponto de pressão, ponto constante da capacidade calorífica. O alfa é o coeficiente de expansão térmica volumétrico e expressa o quanto um corpo varia relativamente o seu volume por unidade de temperatura, o quanto ele consegue aumentar, dilatar. E como vocês viram, o alumínio tem um grande dilatamento. E foi o que eu comentei no início de um exemplo real. São as telhas de alumínio, as tendinite usada em casa, em barracões, etc., que começam a estralar quando está um calor intenso, uma temperatura bem alta no ambiente, e é por essa razão que ele tem um volume, um aumento maior no momento de dilatação. O nosso K, ele é expresso. O nosso K ele expressa a condutividade térmica de cada material. Enfim, nós podemos notar que a constância do alumínio é bem alta de acordo em relação à temperatura, ou seja, ele mantém uma temperatura constante bem mais do que qualquer outro objeto. Por exemplo, num calor, ele sempre vai manter bem mais a temperatura dele, mesmo com a mudança de temperatura, ele permanece uma constância, dificilmente que varia. Agora, os outros materiais, ele tem bem menos uma variação, eles têm bem menos um aumento no volume, principalmente o tungstênio. O tungstênio, para quem não sabe, ele é usado no filamento de uma lâmpada, numa lâmpada incandescente. Se ele tivesse um aumento de volume muito grande, ele poderia ter uma ruptura muito fácil. E a ruptura dele é o que significa quando uma lâmpada queima. E se ele tivesse esse problema, ele não serviria como o melhor material usado para uma lâmpada. E a condutividade dele é bem, bem menor, ele não precisa manter. Entende? E o nosso ele é a resistência de cada material contra essa vibração, essa variação na temperatura. Dependendo da resistência deles, eles diminuem um pouco a capacidade volumétrica do material de ele crescer. E eles não têm um valor médio para a constância de temperatura na pressão deles. Mas é um ponto que não é tão representável, tão estudado para a gente, já que são poucos materiais que apresentam essa pequena resistência,
Como vocês podem ver, os principais materiais, eles que têm pouca resistência, são cerâmicas e polímeros. O que no começo eu comentei sobre as cerâmicas, que é o principal objeto que sofre da ruptura, o choque térmico no material, é porque eles não apresentam resistência, eles não têm um fortalecimento. Mas quando é controlado a temperatura desses materiais, a variação, a vibração de cada molécula, de cada átomo dentro desses materiais, transforma esse material um pouco mais resistente, podendo aumentar o volume dele, podendo transformá-lo em um objeto um pouco mais condutível, ou podendo até mesmo aumentar ou diminuir a constância de pressão desses materiais. E para não deixar de falar dos polímeros, nós notamos que a capacidade de pressão deles é altíssima. São objetos que, vamos dizer, são mais maleáveis. E quando eles sofrem uma determinada pressão, eles transformam, eles movimentam esses átomos, essas moléculas, consequentemente tornando-os com uma capacidade de expansão, de volume também mais altos do que qualquer outro material, como cerâmicas e metais. Os metais ainda são um pouco mais que as cerâmicas são bem menos, já que são mais, vamos dizer, frágeis. E tendo um coeficiente também de condução térmica bem baixo, porque não são materiais que apresentam átomos nas extremidades de suas moléculas, dos seus núcleos, porque a condução são os átomos livres na última camada das suas moléculas, e eles não têm esses átomos livres. Eles são bem mais compactos, sendo um material pouco suscetível à condutividade térmica. E para finalizar, uma simples imagem que expressa bem rápido e bem simples todo o conteúdo tratado nessa apresentação sobre a capacidade calorífica, que principalmente é aquela fórmula que está logo acima do título capacidade térmica, onde C pode conhecido como calor específico, capacidade térmica, ou como o nosso próprio tema diz, a capacidade calorífica, que nada menos é o calor sobre a variação de temperatura. E para que serve a capacidade calorífica? Serve para a gente medir a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura, para estudarmos o quanto o material, quanto e quando ele pode absorver essa energia, esse calor. Normalmente medido na unidade SI é o J por K, mas o comum é Cal por graus Celsius mesmo. A capacidade térmica de um corpo depende da sua massa e calor específico, e isso é notável na tabela que eu apresentei para vocês, né, nesses slides. Caso alguém precisar, eu tenho ela, pode entrar em contato comigo. E é isso. O próximo tema é com o Anael, provavelmente, e o Felipe Dante acaba finalizando nossa apresentação com as outras seguintes propriedades. Caso vocês se interessem, deem continuidade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, dando continuidade ao trabalho de propriedades térmicas, eu irei começar falando sobre expansão térmica. O que é expansão térmica? A maioria dos materiais sólidos, ela se expande quando é aquecida e se contrai quando é resfriada. E para isso nós temos a variação no comprimento em função da temperatura para um material sólido, que pode ser expressa da seguinte maneira. Aqui nós temos a nossa formulinha, né? Que nós temos o comprimento inicial e o comprimento final dividido pelo comprimento inicial, que seria o nosso ΔL, que é a variação de comprimento dividido pelo nosso comprimento inicial.
igual ao nosso coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, né, que é o nosso T inicial até o nosso T final. E essa fórmula, simplificando, é a dependência da fração da variação do comprimento em relação ao coeficiente linear de expansão térmica e a variação na temperatura na expansão térmica. Aqui nós temos uma imagenzinha explicando, né, que nós temos o nosso L inicial, aí quando é inserida, né, a temperatura, né, aí ele vai ter essa variação de temperatura, que você vai ter o seu L final, que seria esse L aqui, e esse aqui é a variação do comprimento. Obviamente, o aquecimento ou resfriamento afeta todas as dimensões de um corpo, com consequente alteração no volume. Ou seja, nós temos essa outra formulinha com relação para calcularmos a alteração do volume do material, né? Que nós temos ali o ΔV dividido pelo V inicial, né? Que é a variação de volume dividido pelo volume inicial, que é igual o coeficiente volumétrico de expansão térmica vezes a variação da temperatura. E olhando a expansão térmica a partir de uma perspectiva atômica, a expansão térmica reflete um aumento na distância média entre os átomos. E esse fenômeno pode ser mais bem compreendido consultando-se a curva de energia potencial em função do espaçamento interatômico para um material sólido. E aqui nós temos o gráfico, né, que mostra a curva em relação à energia potencial pela distância interatômica. Então o que é preciso ser mostrado nesse gráfico para mostrar que existe essa distância entre os átomos? Então, como você pode ver aqui, as energias vibracionais com relação à energia potencial. Então, quanto mais aqueceu, mais teve o espaçamento entre os átomos aqui, né? Você pode ver que eles têm uma distância interatômica aqui para a direita. E aqui nesse segundo gráfico mostra que não teve essa distância interatômica, todos os átomos estão alinhados. Então, nós podemos entender que para ter essa distância interatômica, né, o gráfico ele não pode ser simétrico, ele tem que ser assimétrico. Ele tem, igual nesse caso aqui, ele formou um vale. Então nós temos que os valores dos coeficientes de expansão térmica dos polímeros são maiores que os dos metais, e os dos metais são maiores que os das cerâmicas. Ou seja, o polímero ele expande ou contrai mais que o metal, e o metal expande e contrai mais do que as cerâmicas. E agora eu vou começar falando um pouquinho sobre tensões térmicas. O que são tensões térmicas? São tensões induzidas em um corpo como resultado de variações na temperatura. Tensões térmicas podem levar a fratura ou uma deformação plástica indesejável. E dentro das tensões térmicas nós temos a tensão resultante da restrição de expansão ou contração, que é quando um corpo sólido é aquecido ou resfriado de maneira uniforme. Se um corpo for aquecido ou resfriado estando livre, o sólido estará livre de tensões. Mas, se no entanto o movimento axial da barra for restringido por suportes rígidos nas extremidades, serão introduzidas tensões térmicas. Ou seja, que nem aqui na imagem. Nós temos o corpo de prova e as duas extremidades dele estão presas, né? O movimento desse corpo de provas foi restringido. Então, quando você aquece esse material, a tensão é compressiva, uma vez que a expansão da barra foi restringida. E, obviamente, se ela for resfriada, é o contrário. É uma tensão de tração que será imposta nesse corpo de provas.
Nós também temos as tensões resultantes de gradientes de temperatura, que é quando um corpo sólido é aquecido ou resfriado, e a distribuição interna de temperatura dependerá do seu tamanho e de sua forma de condutividade térmica do material e da taxa de variação da temperatura. Tensões térmicas podem ser geradas como um resultado de gradientes de temperatura ao longo do corpo, os quais são causados com frequência por um aquecimento ou resfriamento rápido. Por exemplo, em um aquecimento rápido, o exterior de uma amostra está mais quente e se expandirá mais do que as regiões internas. Dessa forma, são induzidas tensões de compressão na superfície, as quais são equilibradas por tensões de tração internas. E quando é o inverso, né, quando você resfria o material, a superfície é colocada em estado de tração e o interior é colocado sobre uma tensão de compressão. E ainda dentro das tensões, nós temos o choque térmico de materiais frágeis. O que é o choque térmico? O choque térmico é a fratura de um corpo como resultado de tensões térmicas induzidas por rápidas variações da temperatura. Então, para polímeros e metais dúcteis, o alívio das tensões termicamente induzidas pode ocorrer por deformação plástica. No entanto, a falta de ductilidade da maioria das cerâmicas aumenta a possibilidade de fraturas devido a essas tensões. O resfriamento rápido de um material apresenta maior probabilidade de causar choque térmico do que o inverso, uma vez que as tensões superficiais induzidas são de tração. A formação de trincas na superfície é mais provável quando é imposta uma tensão de tração. E a capacidade de material resistir a esse tipo de falha é denominada resistência ao choque térmico. Para um corpo cerâmico que é resfriado rapidamente, a resistência ao choque térmico depende não apenas da magnitude da variação, mas também das propriedades mecânicas e térmicas do material. Então, podem existir cerâmicas que têm uma resistência maior ao choque térmico de acordo com a sua composição. E o choque térmico pode ser prevenido alterando-se as condições externas, até que as taxas de resfriamento e aquecimento sejam reduzidas e os gradientes de temperatura através de um corpo sejam minimizados. Então, quanto mais controlado a variação de temperatura do local ambiente, menor é a chance de ocorrer o choque térmico. E é isso. Boa noite, pessoal. Eu vou começar falando sobre condução térmica. E o que seria essa condução térmica? Ela nada mais vai ser que a habilidade do material em conduzir a energia térmica através do seu corpo. Onde o calor ele vai ser transportado do lugar de alta temperatura para o de baixa temperatura. Por exemplo, nessa imagem que está aí na tela, vamos imaginar que o T2 tenha uma temperatura maior que o T1. Então, o que vai acontecer? O calor vai ser transportado da esquerda para a direita. E no final, a tendência é que chegue a um equilíbrio. O corpo todo fique em uma temperatura só. T2 igual a T1. Então, essa daqui vai ser a fórmula da condução térmica. E nessa fórmula, o Q ele vai indicar o fluxo de calor no corpo, que é o transporte de calor mesmo. O K ele é o mais importante, é o que eu vou me aprofundar dos slides em diante a partir daqui. E esse K ele é a condutividade térmica. E o valor negativo que está nele é para indicar que o calor está sendo transportado do lugar de alta temperatura para de menor temperatura mesmo. O dt ele é o gradiente de temperatura no meio de condução. É importante falar também que essa equação ela só vai funcionar se o fluxo de calor, que é esse Q, não variar através do tempo. Então tem que ser um sistema ideal.
Falando sobre a condutividade térmica, o calor ele é transportado nos materiais sólidos, tanto por meio das ondas de vibrações da rede, que são os fônons, quanto pelos elétrons livres. E igual dá para ver aqui nessa fórmula do lado, que o kT ele é a condutividade térmica total. E ele pode ser escrito como igual ao K reticular e o K de elétrons livres. O K reticular ele é o transporte de energia vibracional através do retículo, que são as vibrações na rede cristalina. E o K de elétrons livres são os elétrons que recebem energia que se manifesta de forma de energia cinética e eles vão caminhar essa energia para a região de menor temperatura. E a condutividade de elétrons livres ela é muito mais eficiente que a condutividade de reticular, porque os fônons eles vão se dissipar facilmente nos defeitos cristalinos da rede. Falhas na ligação que fazem com que esses fônons se dissipam. E aí a gente vai ver materiais em que vai prevalecer a condutividade por elétrons livres e outros que vão prevalecer a condutividade por reticular, que são os fônons. Os metais eles vão possuir uma grande quantidade de elétrons livres e a condutividade de elétrons livres ela é muito maior que a reticular. Então, como a gente pode ver ali, o K de elétrons livres ele é muito maior que o K reticular. Por isso, o K total ele vai ser aproximadamente igual ao K de elétrons livres, porque nos metais praticamente só tem eles. E a gente pode ver que o K total ele vai de 20 até 400 watts metros Kelvin. E é importante falar que por causa disso, os metais eles são bons condutores de calor, por causa desse número grande de elétrons livres. E no caso dos metais também, as impurezas vão levar à redução da condutividade térmica do material. Como a gente pode ver, quanto maior a porcentagem de impurezas, vai ser menor o kT do metal. Pegando, por exemplo, uma liga de cobre e zinco, onde o zinco vai ser a impureza, a gente pode ver no gráfico ao lado que quanto maior for a composição da impureza, menor vai ser a condutividade térmica. Então, se você quiser um metal com baixa condutividade térmica, você pode fazer isso pela adição de impurezas. Como os metais são bons condutores de eletricidade e calor, vai existir essa fórmula de Wiedemann-Friends, em que relaciona a condutividade térmica com a condutividade elétrica. E nessa fórmula, o L ele é uma constante, o K ele é a condutividade térmica, o T é a temperatura absoluta, e esse símbolo na esquerda do T é a condutividade elétrica. O valor teórico do L vai ser esse daí, 2,44 vezes 10 a menos 8, somente se o K total ser igual ao K de elétrons livres. E aí a gente vai ter um parâmetro para avaliar se a condutividade térmica de um material se dá majoritariamente por elétrons livres ou não. E no caso dos metais,
o valor do L vai ser sempre próximo desse 2,44 vezes 10 a menos 8, porque, como eu já disse, o K de elétrons livres vai ser próximo do K total nos metais. E se a gente encontrar um L muito alto, isso quer dizer que a condutividade reticular vai ser mais intensa e a gente vai ter um sistema altamente cristalino. Então, falando agora sobre as cerâmicas, que são os materiais não metálicos e isolantes térmicos, porque a quantidade de elétrons livres é quase que inexistente neles. A gente pode ver aqui na direita que o K reticular é muito maior que o K de elétrons livres. Então o K total vai ser aproximadamente igual ao K reticular. E esse K total vai de um valor de 2 até 50 watt por metro Kelvin, e que é menor que o dos metais, que vai de 20 a 400. Então, nas cerâmicas, a gente vai ter a questão da porosidade, que tem influência drástica sobre a condutividade. O aumento do volume dos poros vai resultar na diminuição da condutividade térmica. Por isso, muitos materiais cerâmicos usados como isolantes térmicos são porosos, porque a transferência de calor pelos poros é mais lenta e ineficiente. E esses poros em gerais vão ter ar dentro, que tem a condutividade térmica extremamente baixa, como visto aí, de 0,02 watts metros Kelvin. Aqui a gente pode ver que a condutividade térmica na maioria dos materiais cerâmicos normalmente vai diminuir com o aumento da temperatura. Nesse gráfico, esse é o gráfico da variação da condutividade térmica em relação à temperatura. E a gente pode ver nele que com o aumento da temperatura, a condutividade térmica vai abaixando na maioria dos materiais. Só que no finalzinho, ela começa a aumentar de novo. Tem uma curvinha para cima. E isso se dá por causa da transferência de calor pela radiação, quando a temperatura é muito alta. E agora falando na condutividade térmica nos polímeros, a gente vai ver que o K de elétrons livres é aproximadamente a zero, o K reticular também vai ser aproximadamente a zero, e então isso vai dar que o K total vai ser muito baixo, de 0,3 watt por metro Kelvin. Por isso que os polímeros eles são empregados com frequência como isolantes térmicos, por causa da sua baixa condutividade térmica. Então é isso, pessoal. É só importante ter em mente que os metais são bons condutores elétricos em geral e também bons condutores de calor. E por causa que eles têm, em sua grande maioria, só elétrons livres. E os sistemas altamente cristalinos têm, em sua grande maioria, condutividade reticular. Qualquer dúvida pode mandar.